Tudo bem com você? Eu me chamo Vander Daibes e está começando mais um Palavra Profética. Roda a vinheta! Sejam muito bem-vindos ao Palavra Profética. O nosso tema de hoje é Aguenta firme essa tempestade, pois Jesus vai acalmar. Aguenta firme aí, meu irmão, porque essa tempestade Jesus ele vai acalmar. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35 até o versículo 41. E a palavra do Senhor de hoje relata que naquele dia, já sendo tarde, Jesus ele disse: "Passamos para outra margem." E logo Jesus estava adentrando no barco, e quando Jesus estava adentrando no barco, os seus discípulos o seguiam, os seus discípulos o acompanhavam, em outras palavras. E diz a palavra do Senhor que em seguida, após aquele momento que eles entraram no barco, e o barco começou a navegar, de repente, a palavra do Senhor diz que levantou-se um grande temporal, mas um grande temporal de vento. E esse temporal de vento, ele fazia com que as ondas, elas subissem por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então você pode parar um pouquinho e imaginar a situação. Um grande temporal de vento, e aquele vento era tão forte, mas ele era tão forte, aquele vento, que ele fazia com que as ondas subissem. E quando as ondas elas subiam, o que acontecia? Por consequência, elas acabavam enchendo o barco de água. E diz a palavra que Jesus ele estava dormindo na popa. Diz a palavra do Senhor que ele estava dormindo sobre uma almofada. E de repente, os seus discípulos, eles apressadamente o despertaram e disse assim: "Mestre, mestre, não te importas que pereçamos?" E hoje eu tenho uma palavra de Deus para falar com você. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a sua vida. Naquele exato momento, ele despertando, diz a palavra do Senhor que Jesus ele repreendeu o vento, ele deu ordem ao vento e o vento se acalmou. Ele deu ordem ao mar e o mar se acalmou. Diz a palavra que ele disse: "Cala-te, cala-te, aquieta-te." E o vento se aquietou e houve grande bonança. Muitas e muitas vezes na nossa vida, nós passamos por tempestades. E hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual é a tempestade que você tem vivido? Qual é a área da sua vida que você tem vivido essa tempestade? É na sua vida financeira? É na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida profissional? Aonde você tem vivido uma tempestade? Aonde você tem vivenciado esse mar bravio, essas ondas muito altas que estão tentando naufragar o teu barco? Aonde é que você tem vivenciado essa tempestade? Essa é a minha pergunta para você hoje. E nesse contexto, eu quero dizer a você, assim como Jesus, ele, após despertar, ele deu ordem ao vento e o vento se acalmou. Ele deu ordem ao mar e o mar se aquietou. Hoje o Senhor Jesus, ele está dizendo para você:
Ei, filho, filha, aguenta firme. Aguenta firme, porque eu estou acalmando essa tempestade, eu estou dando ordem ao vento para que o vento se cale, eu estou dando ordem ao mar para que o mar se aquiete. Hoje o Senhor está dando uma ordem a teu respeito. Jesus está dizendo para você hoje que Ele está aquietando o mar, Ele está calando o vento e Ele está trazendo sobre essa área que você tem vivido essa tempestade bonança. Não é qualquer bonança, mas uma grande bonança. É chegado um tempo de bonança para você. Hoje, nesse exato momento, você que está do outro lado dessa tela, assistindo à palavra profética, saiba que Jesus, Ele está acalmando essa tempestade na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida ministerial e até mesmo na sua vida espiritual. Tem mais uma coisa que eu quero dizer. Hoje Deus está acalmando essa tempestade que tem feito as tuas emoções ficarem agitadas, aonde você não sabe mais como agir, como fazer, como reagir, como proceder. Deus está aquietando essa tempestade hoje que você tem vivido, que você tem vivenciado. E eu quero dizer a você, meu querido, que está me ouvindo, você, minha querida, que está recebendo essa palavra, Jesus, Ele está acalmando esse vento, acalmando essa tempestade, essas ondas, esse mar bravio, esse vento que tem soprado forte na tua vida. Ele não vai te derrubar. Esse mar bravio, ele não vai te afogar. Esse mar bravio, ele não vai fazer o teu barco naufragar, porque Jesus está na polpa do barco. Jesus está na polpa do barco. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus, ele está do teu lado. E hoje Jesus está dizendo para você que ele está acalmando essa tempestade. Esse vento que tem soprado forte, esse mar agitado, essas ondas altas que tem tentado de todas as formas encher o teu barco de água e, por consequência, fazer o teu barco naufragar. Mas hoje eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Aguenta firme. Aguenta firme. Porque essa tempestade, Jesus, ele vai acalmar. Jesus, ele vai apaziguar. Jesus, ele vai calar o vento e ele vai mandar que o mar se aquiete. E o mar já está se aquietando. Eu já posso ver pelos olhos da fé que o mar já está se aquietando, que o vento já está se calando e que está vindo, que está havendo uma mudança na atmosfera e uma grande bonança, uma grande paz o Senhor está trazendo hoje para a tua alma, para o teu coração, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, para os teus sonhos, os teus projetos. Muitas vezes estamos vivendo situações na vida da gente que parece que as coisas elas estão desalinhadas, que as coisas elas não acontecem da maneira como deveriam acontecer. Mas eu quero dizer a você, você não está no meio desse mar sozinho. Você não está no meio desse mar aberto sozinho. Jesus está com você. Jesus está cuidando de você.
Ei, você que está vendo o Palavra Profética hoje, saiba que Jesus está com você. Ele está cuidando de você. Ele tem cuidado de ti. Ele tem zelado de ti. E hoje eu quero dizer a você que essa tempestade, Jesus ele já está acalmando. Jesus ele já está acalmando essa tempestade. Aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã. Jesus ele é aquele que dá ordem ao vento. Jesus é aquele que dá ordem ao mar. Jesus é aquele que dá ordem a teu respeito. E hoje Deus está dando uma ordem a teu respeito para te dar vitória. Voltando ao contexto da nossa palavra de hoje, a palavra do Senhor ali no versículo 40 aqui, e disse-lhes: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? Em outras palavras, o Senhor Jesus estava falando: por que vocês têm uma pequena fé? Por que vocês reagem dessa maneira? Aonde está a fé de vocês? Em outras palavras, aonde está a fé de vocês? Aonde vocês colocaram a fé de vocês? E muitas vezes, diante de situações como essa, que eles estavam vivendo ali, dessa tempestade, e de repente o Senhor acalmou, o Senhor Jesus ele acalmou o vento e ele mandou o mar se aquietar. O que acontece? Nós, trazendo para o nosso contexto de hoje, quando nós estamos vivendo uma tempestade, quando nós estamos vivenciando um problema difícil, quando a gente está vivendo algo que muitas vezes aos nossos olhos parece impossível, muitas vezes aos nossos olhos parece algo de outro mundo e que a gente não consegue, que a gente não vai conseguir resolver ou não sabe como proceder para poder resolver aquilo dali ou aquela situação que está afligindo o teu coração, e às vezes você se sente tão impotente diante de tudo aquilo que você está vivendo, que você olha e você fala: meu Deus, e agora? E agora? E às vezes a turbulência é tão forte, às vezes o vento está soprando tão forte, às vezes o mar ele está tão agitado e as ondas elas estão tão altas, mas tão altas, que nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para o momento que nós estamos vivendo e naquele momento a gente acaba se esquecendo de exercer a nossa fé. Porque ali Jesus ele estava falando sobre isso. Quando Jesus ele perguntou a eles sobre aonde estava a fé, aonde estava a fé deles, aonde estava a fé deles, porque eles estavam reagindo daquela maneira. Eu trago isso hoje para o nosso contexto atual. Quantas vezes nós passamos provações, lutas, dificuldades na nossa vida e às vezes a situação é tão difícil aos nossos olhos, e que a gente chega a pensar que nós não vamos conseguir, que nós não sabemos como agir, como proceder para resolver aquilo. Mas eu já quero dizer a você, a gente precisa exercer a nossa fé. É nesse momento aí que você precisa exercer a sua fé, que você precisa colocar a sua fé em ação, porque é quando você exerce a sua fé numa situação como essa, que Deus ele vem e manifesta o seu poder, e manifesta a sua grandiosidade, a sua majestade nas nossas vidas. Ele manifesta a sua presença maravilhosa sobre as nossas vidas, amém? Olha que coisa linda que aconteceu aqui nesse contexto. Jesus ele despertou e ele calou o vento, ele mandou o vento se acalmar, ele mandou o vento se calar e ele mandou o mar se aquietar. E naquele mesmo momento houve grande bonança. E mais adiante diz a palavra do Senhor: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse
que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Esse é Jesus, o Filho de Deus. E hoje Jesus está falando para você que Ele está acalmando essa tempestade na tua vida, que Ele está acalmando esse mar bravio, que Ele está acalmando, que Ele está aquietando esse mar agitado e que Ele está dando ordem ao vento para que o vento se cale. Você vai ver com os teus olhos, você vai contemplar com os teus olhos a grande bonança que Deus está trazendo sobre a tua vida. Ainda nessa semana eu creio e eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está apaziguando essa tempestade que você tem vivido, que você tem vivenciado. E eu quero dizer a você que você vai testemunhar que Deus está acalmando essa tempestade hoje e que Deus está trazendo sobre você um tempo de bonança. Então, receba da parte de Deus esse tempo de bonança. O nosso palavra profética de hoje é que Deus ele está agindo, que Jesus ele está aquietando essa tempestade, ele está acalmando esse mar agitado, ele está dando ordem ao vento para que o vento se cale e Deus está trazendo um tempo de bonança para você, um tempo de bonança para a tua casa, um tempo de bonança para a tua família, amém? E hoje eu quero dizer a você, você precisa crer, você precisa exercer a sua fé, você precisa colocar a sua fé em ação. E você não pode olhar para a circunstância, mas você precisa olhar para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Está passando por algo difícil? Olha para Jesus, porque Jesus ele vai te dar as respostas. Jesus ele vai acalmar essa tempestade. Jesus ele vai te dar coordenadas. Em outras palavras, ele vai te dar estratégias para você vencer essa situação e para você cantar o hino da vitória. Amém? E esse foi o nosso Palavra Profética de hoje. Eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. E eu tenho certeza que essa mensagem falou ao seu coração de forma profunda, rica e poderosa. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative os sininhos. E não se esqueça também, deixe o seu like. Me ajude a divulgar esse vídeo com outras pessoas. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa mensagem, ela trouxe uma resposta de Deus para a tua vida nesse dia chamado hoje. E você precisa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, pois eu tenho certeza que Deus também vai falar com outras pessoas através dessa mensagem que foi liberada hoje. Aguenta firme essa tempestade. Jesus vai acalmar. Jesus vai acalmar. Amém? Glórias a Deus. E eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo e nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!